Iguatu arranca o empate em Anápolis e agora está uma vitória, jogando em casa para acessar a Série C do ano que vem. E o Ceará entra em campo daqui a pouquinho para enfrentar o líder da Série B, jogando no Castelão e ainda de olho no G4. E o Fortaleza, hein? Mais uma partida, estendendo a sua longa invencibilidade e agora líder isolado da Série A. Estes são os destaques do programa de hoje. Nós vamos debater estes e outros assuntos com Cláudio Teran, hoje substituindo o PC Norões, Renato Abreu e Fernando Graziano. O time de verde, com exceção do Renato Abreu, né? Hoje é o time de verde aqui. Mas olha, vamos começar com o Iguatu e eu vou começar com o Teran, porque o Iguatu está a uma vitória, jogando em casa, onde ele não tem perdido, na Série D, contra o Anápolis, com quem empatou neste final de semana jogando lá, em Anápolis, e pode ocupar a vaga deixada pelo Ferroviário na Série C. Tem chances, né, Teran? Tudo bem? Tudo bem, Carlos Silva. Um abraço para os nossos debatedores aqui, o Graziano e o Renato Abreu. Olha, é realmente muito bom para o futebol cearense que o Iguatu consiga esse acesso. É uma vitória, mais do que do Iguatu, mas do planejamento que esse time tem. Porque é um time recente, surgido de ontem para hoje, vamos dizer assim, e que demonstrou na Série D, que é uma competição muito difícil, um planejamento muito superior, muito melhor que o do Ferroviário Atlético Clube. Tanto é que o Ferroviário está aí rebaixado, né, e o Iguatu está em trajetória ascendente, com grande possibilidade de subir. Depende só dele, depende de vencer em casa, onde ele tem uma vantagem, que não é só a vantagem da torcida, mas ele tem um retrospecto de vitórias em casa. Então, acreditamos muito, Carlos Silva, que vamos manter a tradição aí de um representante na Série C e que esse representante será o Iguatu. Uma de pena dois, que, né? Só o Floresta está mantido. Que o Floresta se manteve. E o Floresta está mantido. Mas eu digo assim, que pena, né, que o Ferroviário entrou nessa situação, nessa rota de declive, de retorno à Série D, mas de parabéns aí todos os que fazem a diretoria e o elenco do Iguatu, porque o time está dando resultados em campo. É favorito o Iguatu para vencer o Anápolis no próximo final de semana, jogando lá no centro-sul do estado, ou Renato? Um abraço, Carlos Silva, um abraço, Teran, meu querido Graziani. Eu acho que é favorito pela circunstância, né? Empatou fora, vai jogar em casa. A Série D é o seguinte, é um campeonato muito inóspito, né? Porque as condições de jogo são terríveis. Ora, se você tem na Série A campos ruins, você imagina a Série D, né? Para onde o Fortaleza, aliás, o Ferroviário vai voltar, infelizmente, né? Porque o Ferroviário parece que ele quer o tricampeonato da Série D, né? Ele é bicampeão, mas isso não pode ser levado a sério um negócio desse, né? Então eu acho que o Iguatu tem tudo para ganhar, claro que é um jogo, tem que jogar com toda a atenção possível, fazer valer o mando de campo. É importante que o torcedor do Iguatu faça sua parte lá, vá lá contribuir. Não que o torcedor ganhe jogo, mas o empurrão do torcedor é importante, né? A torcida joga uma energia. Isso é importante. Você vê que o Fortaleza tem esse handicap aqui no Castelão, o Corinthians tem esse handicap no estádio do Itaquerão, o Flamengo tem esse handicap quando joga no Maracanã. Então eu acho que é torcer para o Iguatu entrar. O Floresta se manteve, embora ficou ali, né? É como diria o nosso querido Falcão, né? Ele escapou fedendo, né? Mas é melhor escapar fedendo que morrer cheiroso, né? Segundo o Falcão. Porque ele ficou no limiar, né? Foi o 17º e logo depois a zona maldita que caiu para a Série D, incluindo o querido Ferroviário. Lamentavelmente vai ter que refazer seu planejamento. A Série D não é fácil, porque é muito, muito custo, e a gente está imaginando... Uma logística complicadíssima. Terrível. Eu estou me lembrando aqui, no início do ano, nesse programa, nós recebemos o presidente Ferroviário com toda a boa vontade, animado, com o título invicto, né? O Ferroviário ganhou o título invicto, e toda a expectativa para o Ferroviário, pelo menos, se manter na Série C, né? Se não, pelo menos entrar no G8 para ter calendário. Agora, o que é que acontece? O Ferroviário para de jogar antes do fim de agosto, quer dizer, vai ter aí um período sem jogo, sem faturamento. Tem a Copa Fares Lopes, mas ela não tem esse faturamento. Então, parabéns ao Floresta, né? Porque ficou, e vamos torcer para que o Iguatu coloque a segunda bandeira do futebol cearense na Série C do Brasileirão.
Seria o caso, Graziano, de uma campanha das emissoras lá de Iguatu, da direção do clube, porque o Iguatu, ele é o polo do centro-sul do estado, aí ele está cercado ali pelo Cedro, Oroz, Icó, Cariús, Jucás, Acopiara, vizinho tem Quixelô, uma campanha maciça durante a semana para lotar o Morenão, porque é fundamental o apoio da torcida no momento tão decisivo, né? Sem dúvida. E o Iguatu está fazendo uma campanha ótima, né? Já não é de agora, o time tem conseguido alguns resultados emblemáticos aí no decorrer dos anos mais recentes. E tá um jogo, né? Um jogo só, uma vitória, ou no tempo normal, ou uma vitória nas cobranças de pênalti. O Anápolis é um time que... Empate é pênalti. Empate é pênalti. 1-0, pronto, acabou-se. Exatamente. É um time que deu muito trabalho. O Anápolis também faz uma campanha boa, né? É um time até que tem mais tradição do que o Iguatu. O Anápolis já chegou a ter campanhas muito boas, né, no futebol de Goiás. Anápolis é da região metropolitana, né, de Goiás. Então, é um jogo super complicado. O Anápolis teve um gol anulado pelo VAR. Poderia ter feito 2-1, que seria até mais complicado para o Iguatu. Então, torcer aí, porque realmente é importante. E tem VAR na Série D? Tem. Nessa fase tem. É um VAR light. Mas esse VAR... É um VAR light. Um VAR light. Para ver... Se o VAR normal já não é essas coisas, imagina É para ver situações mais... mais um VAR genérico. O genérico. Mais fáceis, né? Mais fácil, porque não tem o número de câmeras, né? Sim. No jogo de ontem, por exemplo, do Fortaleza, o VAR ajudou a anular o pênalti em cima do Lucero, que foi marcado. Já falar sobre isso. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas torcer muito para o Iguatu passar para entrar na Série C. A Série C é muito mais organizada, passa em diversas emissoras, né, os jogos. Pois é, o Ferroviário perder essa chance. O Ferroviário vacilou demais, que olha, com 19 pontos o Floresta se salvou. Não fazer 19 pontos em 19 jogos, minha Nossa Senhora. É lamentável. Né? É um negócio. Agora, a situação do Ferroviário é virar SAF. Uma campanha bizarra do Ferroviário. É virar SAF, já tem um grupo português, até com a maquete pronta, até dei isso na coluna do Jornal Povo. A maquete, porque o Elzir Cabral vai ser derrubado e vai virar um centro de treinamento de excelência para o Ferroviário, desde que o acordo seja feito. Só que... O Alan Neto dizia que tinha uma caveira de burro enterrada ali, né? Então aproveita e desenterra. Mas só para rapidamente, não perder o assunto, o Ferroviário tem em suas mãos uma proposta para esse grupo de empresários portugueses comprar 90% da SAF do Ferroviário. A SAF do Ferroviário não está criada ainda, está em processo de... Tem que ter uma votação, né? Exatamente. Eles só aceitam comprar 90%, eles não querem comprar... Então eles vão ser dono. Eles querem ser dono da SAF do Ferrão. E para isso, o investimento inicial seria R$2 milhões, que é baixo, que é toda a dívida do Ferroviário, que é uma dívida pequena, se você for comparar, né? E um início imediato de construção de um CT de excelência. Eles não compram nem 60%, né? Eles querem 90%. 90%. E aí, claro, investir no time para subir para a Série. Agora, é claro que o investimento inicial... Então, bem-vindo à SAF do Fortaleza, que é o Fortaleza, né? Por enquanto Porque o Fortaleza tem uma SAF que é dele, né? Por enquanto é. Por enquanto é. O Ferroviário, claro que o valor oferecido pelos 90% caiu por causa do rebaixamento. Sim. Só que a diretoria do Ferroviário é toda unânime, não há mais solução. Precisa virar SAF, senão não consegue mais. O Ferroviário vive, Graziani, daquela abnegação do dirigente que vai, coloca... Isso não funciona mais, né? Ainda é assim. E assim, ainda tem receita, mas assim... Não, mas tem sócio torcedor hoje, o Ferroviário tem sócio torcedor. Mas não é o suficiente, né? Tem patrocínio, mas não é o suficiente. Porque, veja bem, existia até um temor que se o Ferroviário eventualmente tivesse a sorte de subir para a Série B, não ia adiantar, ia cair imediatamente, não tem estrutura. Eu disse aqui no início do ano que o Ferroviário devia ficar na Série C durante um período e se organizar. Exatamente. Na Série C. Exatamente. Tá certo? Porque aí é como, por exemplo, alguns times da Série B não tem condição na Série A. Vai subir e cair. Exatamente. Não tem como. Olha o que está acontecendo com o Náutico. Porque a transformação que o Fortaleza se passou... Né? Pois vai continuar mais uma temporada. Tem um estádio grande. O Náutico é um time que precisa se organizar para tentar ir para B e para... Não adianta ele subir agora. E o Náutico vai virar SAF também. Assim como o Botafogo da Paraíba, que foi o líder da primeira fase da Série C, já daqui a um mês e meio, vai virar SAF também. Não tem outro jeito. Todos os times vão ser SAF, com raras exceções. O Palmeiras e o Flamengo talvez não sejam SAF, mas a maioria vai ser.
O Bahia é SAF hoje, o Fortaleza é uma SAF muito, muito sui generis, que é dele. Diferente da... Mas vamos veja- falar do Fortaleza daqui a Já, pouco. mas só dizer, porque hoje a gestão é fundamental. Quer dizer, o sucesso do Fortaleza tem muito a ver com gestão. Claro. Mas nós vamos já falar sobre isso, porque o Ceará entra em campo daqui a pouquinho, 21 Verdade. horas, contra o líder da Série B, o Novo Horizontino, para você ver como são as coisas. Novo Horizontino que levou de 3 do Ceará no primeiro turno, lá Foi. no interior paulista. Esse jogo foi até curioso, porque o Ceará jogou no contra-ataque, fez 3-0, e o Mancini, num ataque de sinceridade, disse que o Ceará não jogou bem. Ganhou 3-0, mas ele não ficou satisfeito. Uhum. A coisa mudou, o Novo Horizontino se tornou o melhor time da Série B. Fora de casa, o Novo Horizontino é o melhor visitante da Série B, disparadamente. São 11 jogos, ele já ganhou... Melhor para ele, pior para os Exatamente. visitados, né? Exatamente. Que não seja o caso hoje aqui no Castelão. Pois é, o Ceará jogou muito bem contra o Mirassol, mas falhou defensivamente, acabou tomando 2 gols. E, principalmente, o Ceará criou muita chance. O Ceará é o melhor ataque da Série B, com 35 gols. Tem 10 gols a mais do que o próprio Novo Horizontino, ou seja, a grande vantagem é jogar para frente, jogar O ofensivamente. problema do Ceará é a defesa. Claro. Eu estava ouvindo um Exatamente. jogador do Ceará hoje na TV, ele dizendo exatamente isso. Nós temos que melhorar a nossa defesa, porque a gente tem levado gols bobos e nós temos feito gols em todas as É o partidas. Rafael Ramos que falou. Foi, Rafael Ramos, Lateral direito, português. Exatamente. É. Eu acho até, viu, cara, Silvio, que o Ceará ele tem que ter uma estratégia inteligente para tentar logo fazer o jogo, o resultado, logo começou o jogo, vai para cima, porque o forte do Ceará é o ataque, os números mostram, é o melhor ataque. Veja bem, é o melhor ataque da Série B e o time não está no G4, exatamente porque toma gols fáceis e termina complicando partidas que ele poderia ter somado pontos. Mas nesse limiar que o Ceará está, ele não tem alternativa, ele tem que ganhar esse jogo, fazer valer o mando de campo e aí definitivamente engatar uma sequência de resultados, porque só assim o Ceará vai verdadeiramente brigar por uma vaga entre os 4. Não adianta ficar ganhando uma, perdendo outra, empatando outra. O Ceará precisa ganhar e tem que fazer valer o mando de campo. Ele precisa ganhar. Agora... Não interessa se o Novo Horizontino é o bonitão das tapiocas, se é o melhor, não é, não interessa. O Ceará tem que ganhar o jogo aqui. Mas esse é o grande problema, porque o Ceará ele é um time muito inconstante, né? Ou seja, o Ceará não conseguiu, com o Mancini, uma regularidade. E agora a gente observa na tática do Condé... Mas o time melhorou com o Condé. Mas o objetivo dele é esse, ele está tentando buscar uma regularidade, um padrão, para que o time consiga emplacar. Porque o desafio é grande, até porque a Série B é muito competitiva, Carlos Silva. É verdade. Agora, você vê o Novo Horizontino, um dos principais jogadores do Novo Horizontino é aquele volante que jogava no Fortaleza e que a torcida pegava no pé dele pra caramba. Um careca. É o Marlon. Marlon. É um dos principais jogadores do Bragantino, do Novo Horizontino, eu tenho acompanhado É as o meio-campista, é o que articula jogadas de ataque. Inclusive, fazendo o que aqui ele não fazia, só fez um importante, que foi pela Sul-Americana, mesmo assim não valeu, porque a gente precisava de mais um gol e acabou nos O Novo classificando. Horizontino joga com 3 zagueiros, tem o Fabrício Daniel, que é um atacante fazedor de gol, tem o Rodolfo, ex-Fortaleza, que entrou na história do Fortaleza porque fez o gol do campeonato do título da Série B, exatamente, contra o Avaí, fora de casa. Tem o Neto Pessoa, que é um jogador rápido ali pelo esquerdo, tem o Marlon, o Dudu, o volante, quer dizer, o Igor Formiga, lateral, pela direita, o Léo pela esquerda, ou seja, é um time que joga no 3-5-2 clássico, muito bem treinado pelo Eduardo Batista. 30 mil habitantes tem um goleiro bom. 30 mil habitantes tem a cidade, não há pressão alguma, salários em dia, organização absoluta. O time está como pediu a Deus, ou seja, joga sem responsabilidade. Agora, claro, vai enfrentar um Ceará extremamente ofensivo, e o Ceará, se fizer o que fez contra o Mirassol e tiver uma melhor finalização, o Ceará tem toda a condição de ganhar. Mas o Novo Horizontino é o melhor time da Série B. Agora, um dos principais adversários do Ceará daqui para frente é o psicológico. Porque ele tem a obrigação de ganhar para ascender a Série A do ano que vem, e isso reflete muito na parte psicológica do elenco. Mas aí, cara, Silva, isso tem 2 fatores. Primeiro, tem que ganhar confiança, só ganha confiança em ganhar. Por isso que eu Não digo, tem o saída. psicológico tem que funcionar bem. E eu acho que o Condé, que é um bom treinador, ele deve ter preparado o Ceará para
a tarefa de recomposição quando ele perde a bola, né? Porque a gente viu em alguns jogos o Ceará muito bem na frente, mas aí totalmente desorganizado atrás e terminou tomando gols quando estava dominando a partida, senhor das ações, e aí toma um contra-ataque e toma um gol fácil. Isso não pode acontecer no jogo de hoje, porque... Tem a volta do zagueiro, né? Exatamente. Então vamos esperar um Ceará mais equilibrado, com a defesa melhor postada, porque lá na frente a gente sabe que o Ceará sabe resolver, né? Pois vamos torcer para que o Alvinegro faça bonito logo mais no Castelão, consiga uma grande vitória e se aproxime novamente do G4, que é o que mais interessa ao torcedor do glorioso de Porangabuçu. Nós vamos ao intervalo e voltamos já já para falarmos da sensação do Campeonato Brasileiro Série A 2024, o Fortaleza. De volta com o segundo bloco do Plenário Esportivo de hoje. E agora nós vamos fazer uma análise com os companheiros aqui completa sobre a sensação do Campeonato Brasileiro Série A. Fortaleza é o líder. Cadê a tabela? Está aí a tabela de classificação, para a gente começar já analisando aqui. Aí, o Fortaleza com um jogo a menos, está lá o asteriscozinho lá em cima, 48 pontos, Botafogo 47, Palmeiras 44, Flamengo do Renato Abreu com um jogo a menos, 44, pode encostar também, e aos 47. Aí vem o São Paulo do Graziano com 41, o Bahia 39, Cruzeiro com um jogo a menos, 37. E aí vem a turma de baixo, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Vasco, que deu uma respirada, Internacional, Juventude. Internacional tem bem 3 jogos a menos. Se não Deu uma respiradinha com o Borré. O Fluminense saiu da zona e o Corinthians está atolado. Né? Aí vem o Grêmio, vem o Bragantino, o Criciúma, Fluminense e a turma de baixo. Os 4. Vitória, 22 pontos. Corinthians, 22. Cuiabá com um jogo a menos, 18. E o Atlético Goianiense com 18. Aí nessa parte de baixo eu acho que dificilmente vão escapar 3. Vitória, Cuiabá e Atlético Goianiense. O Corinthians vai se abraçar com o Fluminense, com o Criciúma e Bragantino. Que faz essa do Bragantino? Não, já falar sobre o Bragantino. O Fluminense está se recuperando, né? É. Agora eu vou começar com o Teran. Teran, a história do Fortaleza neste campeonato tem que ser analisada com bastante calma, porque ela merece uma reflexão muito grande. Olha, são 13 vitórias seguidas jogando em casa. Desde o empate com o Botafogo, Fortaleza não perde. Uma vitória pela Copa do Nordeste, 2 pela Sul-Americana, 10 pelo Brasileiro. Ó, 10 vitórias seguidas no Castelão, na Série A. Vamos aos placares. 1-0 no Atlético Paranaense. Aí depois venceu CRB, aí foi Copa do Nordeste. Aí 1-0 no Grêmio, 3-0 no Gigante Palmeiras, 2-1 no Juventude. Foi um dos jogos mais difíceis, por incrível que pareça. 1-0 no Fluminense, 3-1 no Vitória, 3-1 no Atlético Goianiense, 1-0 no São Paulo, 1-0 no Criciúma, 3-1 no Rosário pela Sul-Americana e 1-0 no Corinthians neste final de semana. É realmente um retrospecto que merece respeito, né, Teran? Merece muito respeito, porque o Fortaleza fez mais uma vez valer o seu mando de campo, venceu a partida. Já se preconizava que seria um jogo duro, porque o Corinthians vem tentando e vem buscando uma recuperação. Em termos de marcação, o Corinthians é bom. O Corinthians tem hoje um excelente goleiro, um goleiro que o Flamengo não soube aproveitar e que, pelo contrário, né, o Flamengo prejudicou. Mas ainda é do Flamengo. É, mas o Flamengo... A preço de banana o Corinthians vai comprar. E o Flamengo prejudicou bastante esse jogador no começo, porque botou ele no sufoco para jogar, responsabilizou ele por coisas que não era culpa dele, e hoje ele está lá no Rogério, Corinthians. você não queria que o rapaz jogasse com os pés? É que negócio de jogar com os pés, ele entregou um jogo com o São Paulo. Entregou um jogo contra o São Paulo, e aí caiu desgraça com o torcedor do Flamengo. O Flamengo foi eliminado. Mas olha a recuperação dele lá no Corinthians, o trabalho que ele está fazendo. Mas o que eu achei, Carlos Silva, é que o Fortaleza realmente não foi bem no primeiro tempo. O meio-campo do Fortaleza estava assim, anêmico. O Pochettino não fez uma boa partida. Quando ele não joga bem, o meio-campo do Fortaleza não evolui, não pulsa. O Corinthians marcou muito o Fortaleza ali pelo centro do campo. E as melhores oportunidades, embora os goleiros praticamente não tenham trabalhado, mas o que surgiu de oportunidade foi da parte do Corinthians, e a gente teve que esperar o segundo tempo vir para finalmente ter um pouco mais de jogo de futebol. Ô, Renato, em cima do que falaram agora, acabaram de falar o Teirão, um detalhe que me chamou a atenção
E isso mostra mostra a eficiência do coletivo, porque se o ataque não funcionou no primeiro tempo, se o meio de campo não foi aquilo que se esperava, até pautado nas últimas atuações, mas a defesa, quando foi chamada a intervir, fez com muita eficiência. O João Ricardo, uma vez, nos pés do atacante que tinha entrado, né? O Yuri Alberto. E na outra vez o Cardona salvando em cima da linha. Também do Yuri Alberto. Também do Yuri Alberto. Uma bola que muitos corintianos gritavam gol já. Quer dizer, é uma demonstração de que a eficiência coletiva prevalece, sobrepõe-se sobre o individualismo. Isso já no segundo tempo, né? Olha, eu fico muito à vontade, porque aqui nesse programa eu disse aqui que eu não acreditava no Fortaleza ganhar o campeonato. Eu disse aqui, não, Fortaleza faz um campeonato para até brigar por uma Libertadores, mas título eu acho que ainda é pensar longe demais. Eu mantenho a avaliação porque foi dentro daquele contexto. Hoje é muito fácil elogiar o Fortaleza. Aliás, o Fortaleza, e é claro que o time está blindado, porque eu vejo a fala do Vojvoda e acompanhei a entrevista dele com muita serenidade, ele diz, não, está muito longe, tem muito jogo, é jogo a jogo, ele está certíssimo. Porque a gente vê a crônica de São Paulo e do Rio, começam a dar uma corda exagerada, é o fenômeno do futebol brasileiro, cuidado com essa corda. Esses mesmos caras que nunca botavam o Fortaleza como favorito, quando jogava contra o time de lá, agora estão dizendo que o Fortaleza é o fenômeno do futebol. Mas eles estão pautando esse fenômeno, Renato. Eu ouvi hoje atentamente um debate com o Lino, com o Rizek e com outro comentarista que não me lembro, até o Pikachu participou do programa. Eles pautam esse fenômeno em cima da absurda diferença de investimentos. Eles estavam falando sobre os bilhões do Corinthians, os bilhões do Flamengo, os bilhões da Dona Leila do Palmeiras e os milhões poucos ali mais bem aproveitados do Fortaleza. Mas o problema é porque a análise é muito feita em cima do momento, né? Do oba-oba do momento para inflar o Fortaleza. Então você quer que eles então digam que o Fortaleza não está jogando nada? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o Fortaleza não é fenômeno cor nenhum. O Fortaleza é resultado. E o torcedor do Fortaleza que não gostar, eu não posso fazer nada. Para mim, o Fortaleza não é fenômeno. O Fortaleza é um time que tem problemas. O Fortaleza é um time que faz primeiros tempos horrorosos, mas tem uma capacidade de recuperação. Por quê? Porque tem um treinador que lê o jogo como poucos. Tem um grupo de jogadores que pode não ser o melhor do campeonato, mas ele cumpre funções táticas extremamente importantes. E o treinador tem um grupo na mão. Quando o Vojvoda mexe, ele mexe na estrutura do time e a coisa está funcionando. Claro. E sempre rende demais. Foi assim nos últimos jogos, né? Talvez o jogo contra o Bragantino foi o jogo mais parelho, em que podia dar. Fortaleza podia ter dado Bragantino, não seria nenhum demérito também se o Fortaleza tivesse perdido aquele jogo, mas ganhou. Mas no jogo com o Corinthians, o primeiro tempo do Fortaleza foi muito ruim, a estratégia de jogo não funcionou, o Corinthians veio mais, diminuindo o espaço, o Fortaleza não teve criatividade e o Corinthians teve 3 bolas de gol. Se uma daquelas bolas entra, mudava a história do jogo. A gente podia estar aqui falando até de uma derrota do Fortaleza. Eu estou só chamando a atenção, porque quando ganha, e aqui ninguém comenta placar, porque senão, como diz o Graziano, é só botar uns robôs aqui. Eu não vou comentar placar de jogo. Exatamente. Botar um robô aqui no Brasil. Eu estou comentando, inclusive quero parabenizar o Graziano pela análise que ele fez na coluna dele, porque o jogo foi exatamente esse. Se você olhar a tabela de classificação, eu queria chamar a atenção aqui. A diferença hoje do Fortaleza para o Bahia já é de 11 pontos. Se a gente voltar algumas rodadas atrás, o Bahia já teve a 1 ponto ou a 2 pontos do Fortaleza. Olha aí, ó. Olha a pontuação do Bahia. O Bahia tem quanto? Não, é de 9 pontos a diferença. 39 contra 48. Pronto, 9 pontos. Ela era 9 pontos. Considerando-se um jogo a menos, vai a 12. Pronto. Que ele ganha. Ela era de 1 ponto. Então, eu acho que essa é uma análise mais consistente, porque o Fortaleza está tendo uma caminhada consistente. Tudo bem, está tendo sorte. Eu não acredito em sorte de futebol, não. É incompetência do adversário e o Fortaleza tem tido competência. Para ilustrar o que você está falando, há 10 rodadas, o Fortaleza era o nono colocado. Lá onde está hoje o Atlético do Paraná. Pois é. Há 10 rodadas. Hoje ele é o líder isolado. Hoje sim, ele é o líder consistente. Porque engatou uma sequência de vitórias consecutivas
E aí transformou-se nisso aí, na É liderança o líder, do Brasil. Carlos Silva, é um líder consistente, não é um time imbatível. Cuidado com as cordas, Não existe time imbatível. Nem o Real Madrid, que é o Nem maior o time Flamengo. nem o Flamengo, que é o melhor elenco, que agora está contratando, vai melhorar o time. Entrou o Michael, entrou o Alexandre, vai entrar também. Não tem time imbatível. O Real Madrid, que é o maior time do mundo hoje, disparado, não é imbatível. Ele perde também. Então, eu sei que o grupo está blindado, eu sei que o Vojvoda não pega essa corda. Que a torcida pegue a corda é o problema. A torcida é para fazer festa mesmo. Agora, é consistente. O Fortaleza hoje é o líder do campeonato com consistência. Por méritos, é bom que se diga isso. Ninguém faz favor nenhum em elogiar a liderança do Fortaleza, porque ele chegou aí por méritos. O Fortaleza não chegou por acaso, é isso que eu quero dizer aqui. Agora, ele não é imbatível, ele faz primeiros tempos horrorosos, como fez contra o Corinthians, né? Ele sofre ameaça de ter gols, mas ele tem poder de resolutividade. Isso que eu acho importante. Ele vira o jogo, às vezes. Ele tomou um gol do Rosário, imediatamente empatou, virou e foi atrás do terceiro. Qualquer treinador recuava o time. Não, tá bom, tá classificado. O Vojvoda disse, não, eu quero mais. E fez 3-1. Então, essa é uma grande diferença. Que só vem pela mão de um treinador que conhece o grupo, que está há 4 anos. Isso aí é o mérito da gestão, da organização do Fortaleza. Agora, hoje sim ele é o líder, porque há uma semana atrás ele ficou alguns momentos na liderança. Dormiu na liderança. Dormiu porque tinha um jogo que o Botafogo podia retomar. Hoje não. Ele é líder e ele vai ter um confronto com o Botafogo. E ele só não continua líder já há 2 semanas por causa do chocolate que o Flamengo levou do Botafogo. Porque se o Flamengo tem ganho do Botafogo, ele era líder. Não lembro isso não. Mas o Botafogo mereceu a vitória. Mereceu. Porque eu acho que quando você tem um jogo e possibilidade de fazer 4, faça. Verdade. Eu acho que tem que fazer. Quer dizer, quando você pode fazer o gol, não é para você desmoralizar o adversário, não. É o conjunto do outro. Eu acho que esse jogo Fortaleza e Botafogo vai ser um jogo muito... Nós vamos já falar sobre esse jogo. Vai ser um jogo porque muito... eu não ouvi ainda o Terão sobre o jogo de ontem. Tá, eu quero ouvir. Então, no jogo de ontem, valeu o resultado, valeu a consistência do segundo tempo, mas o primeiro tempo do Fortaleza, o Fortaleza precisa avaliar bem por que o primeiro tempo é tão ruim. E isso tem sido uma constante também. Ô, Graziani, sobre o jogo de ontem, um detalhe que o Renato até comentou aí, que me chama a atenção, é o gás do Fortaleza no segundo tempo. Ele tem ganho a maioria das partidas no segundo tempo, graças às mudanças feitas pelo treinador Vojvoda e ao preparo físico do elenco. Você vê que ele termina o jogo, um Pikachu com 34, 35 anos, correndo como se tivesse acabado de entrar no jogo. Né? Incrível. Ontem eu olhava lá, o Marinho assistindo o jogo lá, o Caleb, a turma toda, todo esse pessoal ainda está fora para entrar no time. Aí, quando se esperava que ele botasse no segundo tempo o Zé Wellison e o Pedro Augusto, ele vai e bota o Martins, que não vinha sendo aproveitado. Quer dizer, aí o torcedor questionava lá, perto do presidente, do CEO, Marcelo, por que ele faz isso? Aí o Marcelo disse baixinho para mim, porque ele está treinando todo dia os caras, ele sabe que a gente está no melhor momento para as conveniências da partida. É por aí? O Fortaleza, ele conseguiu... Por que ele oscila tanto, Graziano? Eu gosto dos seus comentários, sou seu leitor, viu? Não, calma, peraí. O Fortaleza tem oscilado nesses 2 últimos jogos. No primeiro tempo contra o Rosário foi mal, mas depois o Vojvoda tirou o Pedro Augusto e o Zé Wellison, que não estavam jogando bem, colocou o Sacha e o Hércules, e eles mudaram completamente a configuração da partida contra o Rosário, mesmo o time tendo tomado o primeiro gol. O Hércules eu estou bem de novo no jogo com o Corinthians. Nesse jogo ele já começa com o Sacha e com o Hércules, só que eu não sei se o Vojvoda foi surpreendido ou não, ou os jogadores... Quem entrou foi o Tinga, né? O Corinthians, ele jogou com 3 zagueiros, 5 jogadores no meio campo, e o Fortaleza ficou preso a essa marcação, porque foi um time lento e sem mobilidade. O Pochettino, ele foi uma figura nula nesse jogo contra o Corinthians. Ele não deu passes importantes, ele não roubou bola, nem falta ele fez, não fez nada. Nem tomou amarelo, não fez nada. Ele realmente foi uma figura nula. E quando ele não funciona, ele é um dos principais jogadores do Fortaleza, quando ele não funciona, o time tem dificuldade na criação. A partir daí, a gente viu um segundo tempo em que o Corinthians acabou, o Ramon Dias vendo, porque no primeiro tempo o que aconteceu? O Corinthians foi para cima também. Então, é isso. E deu espaço. Exatamente. Quando o Corinthians viu que poderia ganhar o jogo, ele tira um zagueiro, coloca atacantes, cria mais 2 chances, só que ao mesmo tempo o Vojvoda faz as modificações. Sim. E o Corinthians, que
quis ir com sede ao pote para tentar ganhar, porque está desesperado, acabou facilitando a vida do Fortaleza, que fez talvez a pior partida dele na Série A, com exceção do jogo contra o Cuiabá, que tomou 5-0, e do jogo contra o Vasco, que tomou 2-0. Essa partida do Fortaleza foi muito ruim, mas é como eu sempre falo e falei ontem, tanto no Twitter como na coluna, como na rádio. E falo aqui, mais uma vez. É muito mérito um time que tem consistência numa campanha e briga por título quando ele joga mal e ganha. Porque o Fortaleza cansou de jogar bem contra o próprio Corinthians num jogo em São Paulo, alguns anos atrás. Perdeu não sei quantos gols e foi um gol contra do Jussa. Contra o Grêmio, aconteceu no Rio Grande do Exatamente. Sul. Contra o Vasco, isso. aconteceu no Rio, que ele era para ter matado o jogo, não matou, foi lá e perdeu. Exatamente. Com aquele gol do Paiê. Exatamente. Quer dizer, Mas eu acho só que não é melhor jogar mal e ganhar. Mas, Agora, mas nem jogar sempre bem isso vai acontecer, Não, mas mas eu tô só falando- ter o que eu- cuidado, o que- né? o que Porque eu de repente acho- a gente tá dando aqui uma receita de bolo. Não. E não, pode jogar mal Não é que receita de ganha. bolo, não é mas assim. acho sim que o Vojvoda vai conversar com o elenco, porque foram dois jogos ruins no geral, principalmente no primeiro tempo, contra o Rosário e contra o Corinthians. Mesmo assim, o time venceu, porque tem um elenco que está hoje muito equilibrado, os jogadores que entram cumprindo Você me funções permite que o um Vojvoda adendo? quer. E o Vojvoda é um cara que, nas entrevistas coletivas, eu gosto muito do Vojvoda, porque o time pode ganhar de 10-0 ou perder de 20-0, ele continua igual. Agora, só um continua adendo igual. que soma a favor do Fortaleza, viu, Carlos Silva? Eu assim, como o time tem a confiança e como o treinador é uma unanimidade, mesmo quando o time quebra a bola, você não vê uma pulpa do torcedor. Não. O torcedor do Fortaleza diz, não, mas ele vai mexer e vai dar certo. Isso é um ganho para o time. Porque, por exemplo, você vê o Flamengo, quando o Flamengo joga mal, no segundo tempo tem vaia. O pessoal começa a ter uns cabas lá que ficam perturbando o Tite. Aqui no Fortaleza, é todo um estádio trabalhando a favor do time. Ontem, por E exemplo, do treinador. Esse treinador, ele tem esse mérito, porque todo mundo diz, o time não está jogando nada, ele escalou errado, mas ninguém vaia. ontem, por exemplo, vai, se você é. fizesse uma consulta dentro do Castelão, de 10 torcedores que você entrevistasse, 9 pensaria que ele iria colocar novamente o Kevin Andrade no lugar do Pochettino, que não estava bem. Ele mantém o Pochettino e coloca o Martínez, que não estava entrando. Quer dizer, ele é surpreendente nesse sentido. Você nunca sabe o que vai sair da cabeça do Vojvoda. Nunca. mas Ele é um eu treinador eu- fora da curva. Mas eu considero assim, ele sabe o que ele precisa para cada partida. Isso é indiscutível. Tem um fato aqui que o Graziani colocou que eu concordo muito. O Vojvoda, ele não é um treinador de firula na hora que ele vai falar sobre o jogo. Ele é muito sincero na minha avaliação. Ele sempre diz o que realmente aconteceu. Se o time jogou mal, se o time jogou bem, se o time foi mais ou menos. Ele não esconde nas coletivas a realidade. Ele faz uma leitura muito correta. Ele muito é consistente. respeitador, né? Diferente do treinador do Palmeiras, que desrespeita mulheres. Não, É ridículo esse treinador do Palmeiras. Uma repórter, nossa colega, foi fazer uma pergunta a ele. Ele disse: eu só tenho satisfação de dar 3 mulheres. A Leila, minha mãe e minha mulher. E o próprio Tite. se você- Resposta imbecil. O próprio Tite, quando ele vai falar sobre uma derrota do Flamengo, ele faz todo um mise-en-scène e ele não diz, olha, o time É verdade, jogou mal. é Ele verdade. podia falar isso, né? Ele firula. E o Vojvoda, ele, por exemplo, ele sabe se o jogo é para o Pedro Augusto. Teve o jogo passado que ele entrou com o Zé Wellison. O Zé Wellison é um jogador que se lesionou e depois que voltou de lesão não está na sua melhor condição técnica. É um jogador muito tático, um jogador que... De força. Ele tem muita força para fazer o bloqueio e a defesa. Ele é muito consistente, mas ele não voltou bem e o Vojvoda tem consciência disso. O Pedro Augusto é um jogador muito habilidoso, mas não é para todo o jogo. Então eu acho que esse talvez seja o grande ponto do Fortaleza. O treinador ali na beira do campo, ele Mas o compreende Pedro Augusto, e faz me permita, certas leituras que tem que ser feitas. Mas eu acho que o na Pedro dinâmica do jogo. Augusto, ele, a maioria das vezes, ele não rende bem. Quer dizer, é um jogador que eu entendo que o treinador, inclusive... O problema é que ele é disciplinado taticamente. Pronto, ninguém vê os treinos. Então, quer dizer, é a fala do Marcelo Paes. O cara treina todo dia com os caras. E ele compreende o momento do cara. Agora, tem horas que dá nos nervos, né? Porque rapaz, esse rapaz tá destoando no jogo. Mas é porque assim, ó, você vê que, por exemplo, tem jogo que é para o Breno Lopes, tem jogo que é para o Moisés. Né? O jogo, Moisés entrou arrebentando o jogo ontem. de ontem, por exemplo, o Breno Lopes não estava rendendo. Aliás, o Moisés, eu ia dizer... E o Moisés, quando entrou, arrebentou. fez uma diferença. Né? Foi. O Graziani, agora é incrível num estado onde o poder econômico
não é dos melhores, estado pobre do Nordeste. Você colocar 102 mil pessoas no estádio de futebol em menos de 4 dias, tem que se respeitar essa torcida, né? Sem dúvida. A torcida do Fortaleza, eu estava vendo alguns comentários, inclusive entre os próprios torcedores. Aí também é do Ceará também, as duas, viu? Porque nós estamos falando dos dois jogos do Fortaleza. Falando especificamente, a média de público do Fortaleza, até essa rodada, era 26 mil pagantes por jogo. Abaixo dos anos anteriores, que girava em torno de 32, 33 Estava mil. 18 mil a média para o Fortaleza. Não, estou te falando, era 26 mil. 26 mil. A média de público do Fortaleza nessa Série A, 26, na Série A, como mandante, estava em 26 mil pagantes. Agora vai aumentar, obviamente, porque vai somar os 50 mil pagantes, né, desse jogo. E assim, e a gente sabe quão difícil, né, ir ao Castelão. A mobilidade urbana tem problemas, não tem a estação de metrô. Eu sempre gosto de falar que a torcida do São Paulo ia na base de 25 a 30 mil pessoas por jogo. A estação de metrô... Eu conheço torcedores que chegaram no Castelão e quase no fim do primeiro tempo, cara. A estação de metrô... A logística, né? A estação de metrô, que foi inaugurada há alguns anos atrás, há 2 anos atrás, 3 anos, lá a 15 minutos a pé do Morumbi, fez a torcida do São Paulo aumentar em 20 mil pessoas por jogo. O São Paulo é a segunda média, só perde para o Flamengo. Exatamente. Inclusive colocou o maior público agora, aqueles 60 mil. Para ir para o Engenhão, você vai de trem. Exatamente. O Maracanã tem metrô, o estádio do Corinthians, o estádio do Palmeiras, todos têm metrô do lado. Então, isso acaba... Então, eu não gosto de dizer, porque como eu sei que é muito difícil, eu não posso falar que a média de público do Fortaleza estava baixa, 26 mil. Eu não tenho coragem de falar isso. Não é uma média baixa. Não é uma média... É baixa em relação ao que ele vinha apresentando. 6, 7 mil a menos do que nas outras, mas assim, existem nuances que você não consegue explicar exatamente. De qualquer maneira, eu acho que agora, com os jogos em casa, na Série A, e o time brigando firme pelo título, já está brigando faz tempo, essa média tende a aumentar. E em uma semana colocar mais de 100 mil é muita coisa, levando em consideração que um desses jogos é num horário pavoroso das 7 horas da noite, né? Durante a semana, que foi o jogo contra o Rosário. Coisa horrorosa, esse horário é inacreditável. O contexto daqui, que é horário de trabalho, né? Eu fui para aquele jogo às 17 horas. Cheguei lá cedo, fiquei lá observando o movimento. Eu estava com o Quintino Vieira, e ele achando pouco o público. Eu digo, Quintino, o que tem de gente lá fora chegando, você vai ver encher isso aqui. Aí começou a encher, principalmente aquela parte que fica de frente para as cabines de rádio e TV, que é onde fica o setor Bolsa Nova. Aí começou a encher. Quando ele chegou, ele tem ele acompanha lá, do tempo que era secretário, o público. Quando ele me chega com 49 mil, disse, está aqui o público já, 49 mil pessoas. Quanto foi o público ontem, Carlos Silva? 51.273. Quanto foi contra o Rosário? Não me lembro exatamente. 49, beirando 50 Quer dizer mil. que deu mais no jogo contra o Corinthians. Ontem deu mais de cerca de 2 mil a mais. É surpreendente, né? Porque se imaginava que não iria dar um público igual, né? Não, eu pensei que desse mais ontem. Domingo, 4 horas da tarde. O outro foi o outro jogo era uma decisão, era uma decisão, né? Mas muita gente não considera uma coisa que é preciso ser considerada, né? Olha, o torcedor de futebol que vai ao estádio, e eu estou falando aqui do torcedor comum, eu estou falando daquele torcedor que paga ingresso para entrar, daquele torcedor que vai de ônibus, que mora longe, que pega fila, que sai do serviço correndo e vai para o estádio. Esse torcedor, ele é um herói de apoio ao seu clube e de amor à camiseta do seu time, à tradição e à história da sua equipe. Porque para ele tudo é difícil. Se ele for ao estádio, por exemplo, com o filho, ele vai gastar no estádio o que ele não tem, ou o que vai pesar no bolso dele. Se ele for com a família, a esposa, ou uma namorada, um namorado, alguma coisa assim, olha o custo que é dentro do estádio para tomar um copo de refrigerante. Eu levei a minha netinha de 4 anos para o jogo de ontem, fui comprar um picolé para ela. Chuta quanto custa um picolé. Deve ser R$10 no mínimo, né? R$30 eu paguei no picolé, porque era um pouco mais fora do padrão daqueles. Mas é uma exploração, comuns. né? É absurdo. É absurdo. É realmente complicado. Agora, vamos entrar aqui, começando pelo Renato Abreu, nessa primeira de uma série de decisões que virão pela frente. Porque esse jogo
Botafogo e Fortaleza, próximo sábado, 21 horas, no Engenhão. É um jogo já com clima de decisão, né, Renato? O Botafogo ganhando retorna à condição de líder, empatando permanece em segundo, se perder já se começa a distanciar do Fortaleza. Jogo com características bem decisivas, né? Sim. E mais decisiva agora pela condição da liderança do Fortaleza. É um Exatamente. jogo. E eu estava falando do primeiro bloco, que a gente deixou para comentar agora, um jogo profundamente interessante. Primeiro, pelo encontro do líder com o vice-líder. O Botafogo, um time que é tido como um dos favoritos ao título, né? E, inclusive pelo investimento que o Testor tem feito no Botafogo, para você ter uma ideia. Até o Flamengo andou reclamando que eles injetaram mais dinheiro do que previsto no orçamento do Botafogo. Quer dizer, o Botafogo contratou sem ter dinheiro. A SAF botou a mão no bolso e traz os caras. É diferente, por exemplo, do Fortaleza, que contrata dentro do orçamento. O Flamengo agora contratou o Alex Mauro e o Michael, mas dentro do orçamento. Porque não tem uma SAF, um banco dentro. Pode trazer que eu tenho dinheiro aqui, não. Então, é uma coisa interessante, porque o Botafogo, óbvio que a responsabilidade é toda do Botafogo para ganhar o jogo. Eu não sei se isso vai fazer bem ou fazer mal o Botafogo. A gente tem que ver o jogo, porque do outro lado tem um treinador que já começou a trabalhar esse jogo. Todo mundo sabe que o Botafogo é um time extraordinário. Eu digo que hoje joga o futebol mais bonito da Série A. Ele não é o líder é o Fortaleza, mas ele joga o futebol mais bonito. Não é o Flamengo, não é o Palmeiras, é o Botafogo. Por questões circunstanciais, ele não é o líder. Por mérito também do Fortaleza. Então vai ser um jogo interessante. Eu acho que as responsabilidades estão divididas, viu, Renato? Porque o Fortaleza, eu acho que o grande desafio do Fortaleza daqui para frente é jogar como protagonista. Porque o Fortaleza ele é o alvo, né? Ele agora é o alvo. Assim, o Fortaleza, por mérito dele, sim, é o time que também precisa ser o time a ser batido na Série A. Sim. Né? E a partir de agora vai ser, porque é o líder. E o empate do Fortaleza contra o Botafogo, eventualmente, é um resultado muito agradável. Muito agradável, né? Porque ele ficará na frente do Botafogo. E eu quero ver, viu, Carlos, o Graziano, que analisa muito bem taticamente, porque é um jogo interessante do ponto de vista tático, né? Porque o Botafogo é um time que agride. O Botafogo é um time veloz, é um time que vai para cima, é um time que não fica segurando o jogo, ele faz um gol, quer fazer dois. Isso vai dar ao Fortaleza espaço para jogar. Então nós vamos ter um jogo muito interessante. Eu não sei se o Vojvoda vai entrar atrás, aí ninguém sabe a escalação, porque o Vojvoda é sempre um mistério. Porém, eu acho que eu reputo que esse talvez seja, tem todos os condimentos para ser o melhor jogo do Campeonato Brasileiro até essa rodada. Pela circunstância, pela liderança do Flamengo, do Botafogo, pelo fato do Fortaleza também ser alvo agora, pelo fato do Fortaleza defender a liderança, pelo fato de ser no campo do Botafogo, quer dizer, a torcida vai empurrar o Botafogo, mais força de torcida não é do Fortaleza, é do Botafogo. Então tem uma série de circunstâncias. Eu acho que vai ser um jogo aberto, um jogo bonito. Talvez nós tenhamos um jogo de muitos gols. Talvez nós tenhamos um jogo de muitos gols, que eu gosto muito disso, que eu vejo muito a Premier League, que eu adoro ver gols. E na Premier League é assim, é 4-2, 4-3, 5-3, é um negócio impressionante. E começou, né, a Premier League. Então eu acho que nós poderemos ter, espero que seja, porque eu gosto de futebol, o melhor jogo da Série A até agora, que seja o jogo Botafogo e Fortaleza valendo a liderança, o Fortaleza líder defendendo a liderança do campeonato. Os jogadores devem se apresentar só na segunda-feira, né? Para terça, data manhã. FIFA. Sim, para a sim. data FIFA? Sim. Então o Botafogo ainda deve contar com o Luiz Henrique e outros que puderão ser convocados dos estrangeiros. Do Botafogo só foi convocado o Luiz Henrique, né? Mas não tem nenhum estrangeiro convocado? Não. Em relação às outras seleções, eu não vi. O Fortaleza que teve o Kevin e o Kusevich convocados pelas seleções da Venezuela. O Flamengo convocaram o Pedro, mas o Pedro está contundido. Como é que ele vai jogar na seleção contundido? Mas o médico deu a garantia que na data da apresentação já vai estar melhor. Nós temos que levar em conta um fator que eu considero decisivo agora nessa etapa do campeonato e nessa posição que o Fortaleza se encontra. O Fortaleza precisa referendar placares contra duas equipes, o Palmeiras e o Flamengo. Ele tem que ganhar dessas duas equipes.
porque são confrontos diretos. Ele já ganhou. Não, mas nós estamos agora no segundo turno. Tá. Ele tem que ganhar no segundo turno. E com o Flamengo é aqui, né? E ele precisa ganhar do Botafogo, que é um desafio para o Fortaleza, que não é de agora, porque no ano passado foi difícil, em 2022 também foi difícil. E não ganhou no primeiro turno, né? Foi empate aqui. Pois é. Então, o Fortaleza, se ele passar pelo Botafogo com uma vitória consistente, se ele, nos confrontos diretos com o Palmeiras e com o Flamengo, ele também for vencedor, olha, o Fortaleza provavelmente carimba, sim, o passaporte de favoritismo para levantar essa taça inédita na história do futebol cearense na Série A do Campeonato Brasileiro, porque o Bahia já foi campeão brasileiro. Bahia já foi. Agora, é engraçado como esse jogo, quando eu O falei... esporte já tem Copa do Brasil também. Quando eu falei em características decisivas, o Renato, Teirã e Graziani, porque não só ao Botafogo e ao Fortaleza interessa esse jogo de sábado. Palmeiras, Flamengo vão estar de olho nessa partida. Porque se o Botafogo... Para Flamengo e Palmeiras interessa um empatezinho. Um empatezinho. Né? Se os dois pudessem perder, era melhor. Né? Exatamente, porque uma vitória do Fortaleza já se distanciaria muito do Flamengo e muito mais ainda do Palmeiras, né? O que complicaria. O Flamengo joga aqui com o Fortaleza, na 35ª rodada. Faltando 3 rodadas. O Palmeiras não, pega o Fortaleza lá. E tem um agravante para o Flamengo, porque se o Flamengo chegar na final da Libertadores, que ele está disputando, ele pode chegar. É na outra semana. Aí o Flamengo teria necessariamente que poupar jogadores no jogo. Exatamente. Isso é bom para o Fortaleza. Se não tiver mais outro agravante, que serão as datas FIFA, né? Exatamente. Que para o Palmeiras também seria Se bem que o Fortaleza está em outra competição internacional, lembrando, o Fortaleza tem todas as condições de chegar à final dessa Copa Sul-Americana. E eu tenho impressão, não sei porquê, o Passarinho me contou que a final vai ser do Fortaleza e o Cruzeiro. Eu estava ouvindo hoje o Lino, eu gosto de ouvir o Lino, porque ele é muito equilibrado, comentarista do Sistema Globo. E eles falaram sobre a questão do Vojvoda não ter aceitado. Eles disseram, pai, o Vojvoda, eles conversando com o Pikachu. Aí eles perguntaram em tom de gozação, é verdade, o Pikachu, que quando o telefone do Vojvoda toca, ele olha para o prefixo. Se for 021, 011, ele nem atende. Ou seja, convites do Rio de São Paulo. Aí levaram na gozação, mas o Lino disse uma coisa, olha, eu não aceito essa história. Muitos disseram aí, o Vojvoda não aceita convite do Flamengo, do São Paulo, do Santos, não sei de quem, porque ele não tem ambição. Aí foi quando o outro comentarista, que me deu um branco no nome aqui, que eu sou fã dele, disse, pelo contrário. Ele está mostrando o tamanho da ambição dele, que é uma conquista grande por um time do Nordeste brasileiro, que não está no mesmo padrão financeiro dos que vocês citaram aí. Vocês acham que o Vojvoda não pensa numa Copa do Brasil, não pensa numa Sul-Americana que já bateu na trave para ele ganhar, e que agora ele não já começa muito, embora ele repita que sempre que é jogo a jogo, já não começa a pensar numa possibilidade de campeonato brasileiro? Então vocês querem uma ambição maior do que essa? E ele está pensando, treinando o Fortaleza. Mas foi o que o Lino colocou. Vocês querem uma ambição maior do que essa? O cara ser campeão sul-americano ou brasileiro pelo Fortaleza mostra o tamanho da ambição dele. Ele pode pensar, eu acho que... Eu comecei minha fala aqui dizendo que cuidado com as cordas, porque tem muita gente dizendo que é o fenômeno, é o Real Madrid, não é nada disso. Agora, pela conquista histórica do Fortaleza, de hoje ser o líder do campeonato, por méritos, ele tem todo o direito de sonhar em ser o campeão brasileiro. Vai ser o campeão brasileiro? Eu não sei. Ele é favorito, agora a pergunta vale para os três, para passar de fase na Sul-Americana? Começando por você, Graça. Para passar do Corinthians, sim, mas acho que assim, bem favorito, inclusive. Mas, como foi o jogo de ontem, tem que fazer valer em 2 jogos, lembrando que o segundo jogo vai ser em São Paulo. Exemplo do que aconteceu no ano passado e ele eliminou o Corinthians. Exatamente. O primeiro jogo foi aqui, ele fez o dever de casa. Não, foi ao contrário. O primeiro jogo foi lá. Foi lá. Foi lá. A volta que foi aqui. Ele empatou lá e ganhou aqui, é verdade. Foi até aquele jogo que a TUF e a JGT brigaram lá no Itaquerão. Foi. E deu uma confusão da paróquia. Então ele pode fazer o inverso esse ano, ganhar aqui e empatar lá. O meu receio em relação ao Fortaleza na Sul-Americana contra o Corinthians é pequeno. Eu acho que o Fortaleza tem totais condições. A gente não sabe, o Corinthians pode estar mais afundado ainda na zona de rebaixamento.
Isso pode até ser pior, né, para o Corinthians. Só que no lado da chave... Ele pode priorizar escapar do rebaixamento. No lado da chave do Fortaleza, para mim tem o favorito para ganhar a Sul-Americana, que é o Racing, do Uruguai. Para mim, o Racing é o grande favorito. E se o Racing passar pelo Atlético Paranaense e o Fortaleza passar do Corinthians, eles fazem a semifinal. Para mim, o Racing hoje é o time a ser batido na Sul-Americana. O Fortaleza pegaria o Cruzeiro numa final. Numa final, é porque o Aí Racing... a vantagem seria o fato de que na semifinal ainda são 2 jogos, né? São 2 jogos. Agora, o Racing está muito forte, está muito, muito forte. Assim como na Libertadores, acho que o único time não brasileiro que pode vencer é o River Plate, mas dos 8 da Libertadores, 5 são brasileiros, virou um brasileirão ali, a Libertadores, né? Só o River, acho que tem condição de... Eu acho, Graziani, que o Fortaleza tem totais condições de chegar à final também. Eu acho que ele tem condição de chegar. Para mim, eu arrisco uma final com o Cruzeiro. Agora, sobre o jogo do Corinthians, eu só digo o seguinte. Eu acho que o Fortaleza é o favorito, mas lembrando que nessas Copas são 2 jogos que valem 1. E o Fortaleza precisa fazer valer o mando de campo aqui. Ele precisa ganhar o jogo. Nem que seja de 1-0 para jogar por um empate lá. Lembrando que se ele tivesse feito um gol no Vasco aqui, ele estaria na Copa do Brasil. Verdade. Porque foi 0-0 aqui. E lá quem sabe se não foi bom para ele sair da Copa do Brasil? Talvez a história Ele possa... enfrentar 3 competições. Mas eu acho Brasil, que... o Fortaleza nunca Mas fez eu um acho bom que se o papel. Fortaleza não fizer o seu papel aqui, por exemplo, se empatar o jogo, se perder, nem se fala, né? Perder para o Corinthians e reverter lá, eu acho muito difícil reverter lá. Mas tem toda a condição de fazer o jogo aqui. Você não acha que terá o retrospecto recente do Fortaleza jogando em casa? Ele não tem condições de fazer o dever de casa contra o Corinthians e levar já uma folga um pouco mais considerável lá para São Paulo para finalizar? Eu concordo. Eu acho que o Fortaleza tem que jogar e tem que fazer o resultado aqui. Ele tem que ter uma vitória consistente em casa, porque esse jogo lá no Itaquerão vai ser um jogo de arranca-toco, né? E se o Fortaleza passar... Arranca-toco? Um jogo de arranca-toco, né, meu amigo? É um jogo difícil, né? E se o Fortaleza... Arranca-toco é bicho bravo, sim, viu? é bicho bravo, meu amigo. Né? Quando a gente joga na várzea, assim, que tem aqueles tocos no chão, você chuta e arranca, né? Arranca o tampo do pé também. Se você for jogar a partir daí, por exemplo, se o Fortaleza passar do Corinthians para pegar o Racing, vai ser também mais um jogo de arranca-toco. O Racing, né? É um dos grandes, fácil, depois, né? Do River Plate. Portanto, do fazer o resultado aqui, Carlos Silva, é fundamental. Agora, essa história, só para finalizar aqui, já exauriu o tempo aí de arranca-toco, o Zezé de Camargo e o Luciano, no auge da carreira deles, eles tinham lá na fazenda deles, né, em Goiás, um campo maravilhoso. Sempre convidava os amigos para fazer churrasco, bater um racha lá, uma pelada. Aí eles foram fazer um show em Iguatu e o Fagner os convidou para um racha lá em Oroz. Chegou lá, o campo era arranca-toco. Primeiro você soltava a bola aqui numa trave, podia deixar a calinha sozinho bater na outra, né? É igual o campo Saboeiro, o declive, né? E era barro puro. Aí não era arranca-toco não, mas era arranca-cabeça de dedo. Aí eles olharam assim pro Fagner como que, rapaz, a gente te leva para um tapete daquele. Te oferece churrasco, te oferece, tu traz a gente para jogar aqui. Era o famoso racha arranca-toco, viu? Aliás, uma última informação, Carlos Silva, só para registrar, nós estamos no programa esportivo. Hoje, nesse dia de hoje, o Palmeiras está completando 110 anos de fundação, fundado como Palestra Itália. E com essa informação a gente finaliza o plenário esportivo de hoje. Agradeço ao Terão, agradeço ao Renato Abreu, ao Graziani e a você, telespectador. Segunda-feira estaremos de volta, se Deus quiser, com novas notícias, com novos comentários sobre o sucesso do futebol cearense. Em todas as séries, classificação do Iguatu, vitórias do Ceará, liderança do Fortaleza, é isso que nós desejamos ao futebol cearense. Um abraço e até lá.